assunto de hoje, uma vez ao mês, né? Dr. Wilson Jacob, especialista em reprodução humana e assistida, participa aqui com a gente. Eu diria que é um dos programas que a gente tem mais audiência, porque muitos casais querem ter seus bebês, infelizmente não estão conseguindo. O assunto de hoje, síndrome dos ovários micropolicísticos. A minha primeira questão com o doutor, primeiro, boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Diferencia a síndrome do ovário micropolicístico da síndrome do ovário policístico? Não, Gisele, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a mulher ter ovário policístico. Certo. Só o ovário policístico. Tá? Essa paciente que tem ovário policístico, ela não tem a síndrome. Tá? Ela só tem o ovário policístico. Entendi. Então, ela não tem aqueles sintomas todos que a síndrome pode trazer para essas pacientes. Então, ela só tem o ovário micropolicístico detectado no ultrassom. Ela ovula normalmente, ela tem os ciclos mais ou menos regulares e ela não tem os sintomas e os sinais da síndrome. Isso é ovário policístico. E tem a síndrome dos ovários policísticos. E nem sempre, doutor, esta síndrome vai fazer com que a mulher se torne infértil. Não. Ela pode ter o problema e mesmo assim conseguir engravidar. Pode sim. Só que essas pacientes, elas têm mais chance de ser inférteis do que a população normal. Tá? Porque essas mulheres, na verdade, elas têm uma síndrome endócrina e metabólica. Certo. Tá? Essa síndrome endócrina, ela aumenta os hormônios, vamos dizer assim, os hormônios masculinos que o ovário produz. E esses hormônios, que são os andrógenos, eles acabam masculinizando a mulher. Então, essas mulheres vão ter mais pelos, vão ter mais oleosidade no cabelo, vão ter a pele mais oleosa, vão ter mais espinhas. Então, são alguns dos sintomas, doutor? Isso. Bora repetir, então. Pelos no aumentados, rosto. tipo masculino. Certo. Obesidade. Obesidade meio androide, né? Aumento de acne e aumento de oleosidade da pele e do cabelo. Muitas vezes a gente está com esses problemas, nem imagina que é por causa da doença. Justamente. Isso tudo provocado pelo aumento de hormônio androgênico que essa mulher tem, que é a testosterona. Masculino. É o hormônio masculino. E eu consigo controlar esse hormônio masculino na mulher de que maneira? Então, através de medicamentos, né? Por exemplo, se você quer engravidar, a gente vai fazer um tratamento. Se você não quer engravidar, você não está desejando ter filhos, a gente usa pílula anticoncepcional, tá? Existem algumas pílulas anticoncepcionais, Gisele, que elas têm um hormônio antiandrogênico. Então, esse hormônio antiandrogênico, ele vai tratar desses sinais, desses sintomas dessas pacientes. Vai diminuir a oleosidade da pele, do cabelo, vai diminuir a pelificação e vai fazer vamos dizer assim, uma regulagem na parte hormonal da mulher que, a nível de ovário, isso vai ser importante. Então, só para deixar claro para a mulher que não está satisfeita com esses probleminhas, ela não pretende engravidar, tem o tratamento. Agora, a mulher que tem esses problemas e quer engravidar e não está conseguindo, aí já vem o tratamento específico. Isso mesmo. No início eu falei que é uma doença endócrina e metabólica. Então, essas pacientes, normalmente, elas têm aumento de peso. Esse aumento de peso traz com ela algumas doenças, diabetes, hipertensão. Então, essas pacientes são pacientes que têm um risco maior para doença cardiovascular. Tá? Então, como é que nós vamos tratar essas pacientes? Diminuindo o peso. É muito importante essas pacientes mudar o estilo de vida dela, melhorar o hábito de vida dela. Com o quê? Uma disciplina de alimentação, uma disciplina de atividade física. Com isso, ela vai perder peso. Perdendo peso, vamos dizer assim, a maioria delas, às vezes, engravida naturalmente, só de perder peso. Tá? E aquelas que não engravidam naturalmente, nós vamos usar os indutores de ovulação. Por que ela não está engravidando? Porque ela não está ovulando. Então, nós vamos induzir essas pacientes com indutor de ovulação, fazer um controle ultrassonográfico. É muito importante, além da indução da ovulação, você fazer um controle do ultrassom. Por quê? Porque esses indutores, eles aumentam a ovulação da paciente. Muitas vezes ela pode provocar uma poliovulação. Essa poliovulação pode provocar uma gravidez múltipla. Então, é importante a gente fazer o controle com ultrassom, porque se ela estiver sendo muito estimulada, a gente pode cancelar aquele ciclo. No próximo ciclo, nós diminuímos a dose do medicamento para ela ter, no máximo, 1 ou 2 óvulos. E na menina, doutor, já é possível diagnosticar esta síndrome? A partir da adolescência, né, a síndrome
são aquelas pacientes a partir da adolescência. A partir de começar a menstruar, o ovário começa... Já pode ser diagnosticado ele o já problema. começa a produzir hormônio de maneira diferente, começa a produzir muita testosterona e isso vai masculinizar essas meninas. E olha, né? eu vou aproveitar a oportunidade. Tem uma amiga, não vou nem dizer o nome, para ela não ficar chateada comigo. Tem 25, 26 anos, ela tem o problema, já procurou o especialista já recomendou o tratamento e não está nem aí. Ai, não pretendo ter filho agora. Mas e se, né, o príncipe encantado aparece, aí você quer engravidar, quer ter logo o teu filho? Meu doutor, como você tem o problema, já faz o tratamento. Se o teu sonho futuramente é ser mãe, por que esperar? Justamente. O tratamento é assim, é a vida toda. Porque hábito de vida é você, né, você tem que cuidar da alimentação e cuidar da atividade física. Se você cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, você está prevenindo um diabetes, está prevenindo uma hipertensão e está prevenindo uma infertilidade. Então, é manter peso. Isso aqui é importante. É separar doce e farinha. Né? São os dois pozinhos brancos aí que as mulheres que têm síndrome do ovário policístico adoram. É o açúcar e a farinha. Tá? Isso é importante. Doutor, será que a gente vai ter que ficar 2018 aqui ressaltando isso? Porque eu estou há 10 anos no programa e a gente sempre ressalta. Atividade física, alimentação correta, não fume, não beba em exagero. Até quando a gente vai conseguir colocar isso na nossa cachola? Ou a gente vai ter que repetir isso para o resto da vida? Não, mas a gente... Gisele, a gente tem tido resultado, porque você está falando, eu também estou falando, está entrando por osmose nas mulheres, porque a gente tem recebido lá no consultório pacientes já grávida que vai para fazer o pré-natal, de tanto ouvir seu programa e entraram no esquema de mudança de hábito de vida. Então elas perdem peso, elas estão fazendo mais atividade física e estão engravidando mais sem tratar. Muitas vezes elas vão lá para procurar orientação para tratar e já estão grávidas. Tá? Então eu acho que tudo isso que nós estamos fazendo, essa educação, para a população é muito importante. Que bom. É muito importante. Porque um dos nossos objetivos aqui do Band Mulher é exatamente esse, né? A gente traz música, a gente fala de moda, mas a gente quer falar de qualidade de vida, a gente quer te ajudar a cuidar melhor da sua vida, né? Aproveita que eu vou para o intervalo, o WhatsApp está super liberado, já vou selecionar algumas perguntas e o doutor responde. Aproveita porque a consulta grátis, já já. De volta aí ao vivo na tela da Band, bora ajudar aqui a Natiele de Rio Preto. Doutor, eu tive ovário policístico, descobri com 15 anos de idade. Depois de 10 anos de tratamento, olha só, ficou 10 anos fazendo o tratamento. Parei de tomar o remédio e fui fazer a troca por um anticoncepcional comum. Engravidei nessa troca. Descobri a gravidez com 2 semanas antes de casar. Olha que presente gostoso. Viu, doutor? Descobriu com 15, 10 anos fazendo o tratamento, trocou o medicamento pelo anticoncepcional e engravidou. Tá vendo? Por que ela engravidou? Porque estava fazendo tratamento. Se ela não tivesse seguindo as orientações dos médicos, não teria engravidado, porque estaria com sobrepeso. Então, o que causa a infertilidade no ovário micropolicístico é justamente o sobrepeso. Sobrepeso e obesidade. E aquelas pacientes que têm um IMC muito alto, acima de 35 quilos por metro quadrado, IMC acima de 35 é obesidade. Essas pacientes, se elas não conseguem perder peso, a medicina reprodutiva indica para elas fazer a bariátrica. Tá? Fazendo a bariátrica, depois elas engravidam naturalmente, a maioria delas. Pergunta exatamente sobre isso. Quais os riscos de engravidar depois da bariátrica? É a Tina, de Quatá, que quer saber. Então, risco para a mãe diminui os riscos se você for levar em consideração que uma paciente obesa, ela tem uns riscos aumentados para o lado da pressão alta, para o lado da diabetes. Essas pacientes que fazem bariátricas, elas vão ter um risco diminuído. Tá? Existem alguns riscos para o lado do bebê, tá? Prematuridade, restrição de crescimento, mas isso tudo, um bom pré-natal vai minimizar bastante o risco, tá? Então, para o lado materno, vai haver uma prevenção das doenças, né? Se ela engravidar com a obesidade, ela vai ter um risco aumentado para diabetes, para pressão alta, um risco cardiovascular aumentado. Se ela fez a bariátrica, esse risco vai diminuir,
Tá? Agora, para o lado do bebê, às vezes pode aumentar um pouquinho o risco. Doutor, alguma relação da síndrome com problemas psíquicos dessa mulher? Talvez uma depressão, uma ansiedade, sei lá? Então, tem relação? A ansiedade, né? Essas mulheres são mulheres muito ansiosas, né? Somos por natureza, né? Então... Nascemos assim. Por isso que é importante a atividade física, né? Porque a atividade física você libera endorfina. A endorfina é um tratamento para a ansiedade. Sim. Você, aumentando essa endorfina, você vai se disciplinar mais também com a alimentação. Tá? Você vai tirar um pouco dessa ansiedade, você vai deixar de comer mais alimentos à base de açúcar, à base de farinha. Com tudo isso, você vai fazendo um tratamento, né? Então é muito importante o controle da ansiedade. Algumas pacientes, às vezes, a gente tem que pedir um apoio de um psiquiatra, de uma psicóloga, inclusive. Outros especialistas juntos, né? Tenho policísticos, já fiz o tratamento como indutor, mas não engravidei. O meu médico pediu espermograma para o meu marido. Tem algum remédio que eu possa indicar para o meu marido? A Elisângela de Jales. Então, é importante a gente... Nesses casos, pede-se o espermograma? É importante aquilo que a gente sempre está falando aqui, né? A gente tem que ver o casal. Aonde está o problema. Né? O casal. Muitas vezes a paciente vem com ovário policístico, mas ela pode ter por trás algum outro fator de infertilidade. O marido pode ter um esperma mais lento, ou ela pode ter uma endometriose. Então a gente tem que fazer a pesquisa básica da infertilidade, né? A partir do momento que os exames estão todos normais, a gente vai agir em cima da síndrome dos ovários policísticos. Aí nós vamos usar o indutor de ovulação, sempre controlando com ultrassom seriado. O ultrassom vai nos indicar o dia mais propício dessa paciente namorar. Ela vai namorar em casa e vai engravidar em casa. Doutor, só para a gente poder encerrar, meu nome é Carol, de Prudente, tenho ovários policísticos, minha menstruação é irregular, um dos sintomas que a gente já disse, né? E já fiquei quase 7 meses sem menstruar. E eu tomo remédio, quer saber se é normal. 7 meses sem menstruar e tomando medicamento. Então, ela tem que ver o peso dela, né, Gisele? Talvez o problema esteja no excesso de peso. O peso é importante. Outra coisa, é o tipo de remédio que ela está tomando. Então, o peso é importante e o tipo de anticoncepcional que ela está tomando, tá? É muito importante. E também tem que se pensar em outras alterações hormonais que possam levar também à menorreia, que é a falta de menstruação. Muitas vezes você fica pensando só no ovário policístico e esquece que existem outras doenças. Então, a gente tem que pensar num todo, né? Tá? Não só pensar no ovário, tem que pensar na hipófise, pensar na tireoide, fazer um perfil hormonal da mulher como um todo e ver se tem algum outro hormônio que necessite um complemento. Exatamente. Eu fiquei há muitos anos atrás fazendo uma dieta muito rigorosa e fiquei anos sem menstruar. Por quê? Eu não estava ingerindo certos produtos, certos alimentos. Então a gente tem que descobrir aonde está o problema, né, doutora? Justamente. Obrigada. Mais uma vez. Até mais. Amores, quinta-feira amanhã, tá? Te espero. Logo após o Fabiano Leão, mais 1 hora Band Mulher ao vivo. Beijos. Meu Deus, que fez o seu sorriso.